Boa noite, pessoal. Eu sou Michele Selesarenko e estamos iniciando mais um programa Vinha Espírita. Desejamos que nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês que estão nos assistindo pelo canal Liberdade Solidária. O estudo foi realizado e será apresentado por Ayrton Dornelles. O Ayrton Dornelles reside em Itapema e é colaborador da Sociedade Espírita Luz do Amanhã. Nosso palestrante de hoje é graduado em Administração e Educação Física. Tem 3 especializações em Pensamento Político, Engenharia da Produção e Transportes. E ainda é mestre em Engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vamos então conhecer esse estudo. Boa reflexão para todos nós. Então, queridas irmãs, queridos irmãos, que a paz de Jesus possa se fazer conosco. E hoje nós temos esse tema relacionado à influência dos espíritos. E esse tema, ele foi objeto de um capítulo, que é o capítulo 9 do Livro dos Espíritos, onde Kardec tratou da intervenção dos espíritos aqui no mundo dos encarnados. E lá nós vamos encontrar nesse capítulo, talvez a questão que de uma certa forma resuma o assunto, quando Kardec, na questão 459, pergunta para os espíritos se influi os espíritos em nossos pensamentos e nos nossos atos. Vejam a perspicácia já de Kardec, que na própria pergunta ele já nos leva à reflexão, porque ele já considera a possibilidade dos espíritos não só nos influenciarem nos pensamentos, mas também influenciarem nossos atos. E a resposta que os espíritos nos dão, ela de uma certa forma, ela nos descortina um novo horizonte. Porque os espíritos nos informam que eles influenciam em nossos pensamentos e atos mais do que nós imaginamos. Então, se até a codificação espírita, se até o Livro dos Espíritos, em 1857, esse assunto era de desconhecimento, ou não estava bem esclarecido, agora os espíritos nos afirmam que eles influenciam mais do que nós imaginamos nos nossos pensamentos e nos atos. E eles concluem a resposta dizendo que os espíritos influem a tal ponto nos nossos pensamentos e nossos atos que de ordinário são eles que nos dirigem. Primeiro eu queria enfatizar a questão de ordinário, né? Ordinário é aquilo que é mais comum, aquilo que é mais frequente, ao contrário daquilo que é extraordinário, que acontece eventualmente. Então, quando eles colocam que é de ordinário, estão dizendo que o que mais acontece é que os espíritos nos dirigem. Ou seja, dirigem os nossos pensamentos e dirigem os nossos atos. E nós ficamos pensando que essa grande influência é resultado certamente do fato de que nós temos ligados ao nosso planeta muito mais espíritos desencarnados do que espíritos encarnados. E nós fizemos essa afirmação baseada numa comunicação mediúnica que consta do livro Anuário Espírita de 1964, portanto 57 anos atrás, quando o espírito André Luiz informou naquela ocasião que haviam desencarnados nesse planeta a soma de 20 bilhões de espíritos. Só para nós termos uma noção da totalidade, em 1964 nós tínhamos aproximadamente 3 bilhões de pessoas reencarnadas. Então, se nós somarmos esse mais de 20, vamos considerar 21 bilhões aos 3 encarnados, nós temos uma população ligada ao nosso planeta, disputando a oportunidade de reencarnação, de aproximadamente 24 bilhões de almas. Hoje o cenário é um pouco diferente, nós não temos mais 3 bilhões de pessoas reencarnadas, né? Nós temos
estamos quase alcançando aí a cifra de 8 bilhões de espíritos encarnados. Então, deduzido dos 24, nós temos 16 bilhões desencarnados. E são esses 16 bilhões que fazem com que para cada espírito encarnado tenha 2 desencarnados, para nos influenciar para o bem ou para nos influenciar para o mal. E aproveitando que a gente está falando desse dado, é importante a gente entender que as nossas oportunidades de reencarnação, se tomadas do ponto de vista de uma conta matemática, de que a necessidade e a oportunidade fosse igual para todos, nós estaríamos aí reencarnando provavelmente na condição de nosso bisneto, ou seja, nós precisamos, para que haja oportunidade igual para todos, nós precisaríamos reencarnar sempre na 4ª geração depois da nossa, né? Considerando a nossa primeira geração, ou seja, nós ficaríamos aí em média 200 anos sem a oportunidade do reencarne. O que nos leva a ponderar sobre a importância de nós aproveitarmos essa experiência que aqui estamos vivendo, porque quando nós partirmos, certamente, embora não seja um tempo matemático, como eu calculei agora há pouco, mas nós teremos que aguardar uma nova oportunidade, porque haverá necessidade de outros espíritos virem antes de nós. E eu queria aproveitar exatamente o André Luiz para nós termos uma ideia de como é que essa influência dos espíritos ocorre em relação a nós, especialmente quando ele relata um caso da influência no sentido negativo. Se bem que no mesmo episódio nós podemos constatar que onde há uma influência má, há uma influência também benéfica. Nós é que acabamos optando por uma ou pela outra. E para que nós entendamos através de um exemplo, eu queria falar da obra Ação e Reação, que foi uma obra que foi publicada 100 anos depois do Livro dos Espíritos, né? Já que nós estamos agora há pouco falando do Livro dos Espíritos, em 1957. E nesse livro de André Luiz, em alguns capítulos, ele conta a história do Antônio Olímpio, seus irmãos, sua esposa e seu filho. O pai, Antônio Olímpio, era casado com Alzira. Tinha 2 irmãos, que eram Clarindo e Leonel, e teve um filho que se chamava Luiz. Então, lá pelo capítulo 8, para a gente conseguir resumir um pouco a história, ele vai nos falar que quando o filho Luiz nasceu, o Antônio Olímpio, preocupado que eles herdariam do pai uma propriedade entre 3 irmãos, e que aquela propriedade se tornaria uma propriedade pequena, se dividida em 3 para que fosse suficiente para ele sustentar a família, acabou se deixando dominar pelas más influências e acabou decidindo que ele daria fim à vida dos 2 irmãos para ele sozinho ficar com a propriedade. E para ele produzir esse intento, ele convidou os irmãos para fazer um passeio de barco num lago que havia nessa propriedade, e antes ele providenciou que os irmãos se banqueteassem, bebessem alguma bebida alcoólica, onde ele misturou um sonífero, e quando eles estavam no barco, no meio do lago, os irmãos, certamente com as suas capacidades reduzidas pelo álcool e pelo entorpecente, ele virou o barco. E aí os irmãos não tiveram condição de nadar até a margem e morreram os 2 afogados. E o Antônio Olímpio, então, se tornou o único proprietário daquela propriedade que era dos pais. Esses irmãos, naturalmente, como a gente já pode imaginar, eles passaram a realizar uma pesada obsessão contra o irmão que planejou a morte deles e que executou essa morte. E então passaram a persegui-lo. Mesmo desencarnados, passaram a se ocupar de tornar a vida dele insuportável. Ele tinha, por certo, o defeito exatamente da cobiça, né? E eles então se usavam dessa dificuldade que o Antônio Olímpio tinha para então persegui-lo exatamente através desse propósito. E perseguiu também a esposa, que 6 anos mais tarde ficou tão perturbada que acabou
se aproximando desse mesmo lago e, influenciada por eles, acabou tirando a própria vida. Passaram-se mais 15 anos até que Antônio Olímpio se desprendesse do corpo físico e reencontrasse seus irmãos para continuar a perseguição por mais 20 anos de perseguição no plano espiritual. A esposa desencarnada, nesses 26 anos, conseguiu se reabilitar e, sendo recolhida em nosso lar, passou a pedir aos mentores do nosso lar que pudessem socorrer ao esposo e socorrer também ao seu filho. E como ela era uma pessoa muito bondosa, como o livro nos revela, ela também pedia pelos irmãos, pelos obsessores, que eles também pudessem ter oportunidade. Tanto é que ela cogita a possibilidade dos irmãos virem na condição de filho numa nova encarnação, num casamento de novo entre ela e Antônio Olímpio. E aí, através desse casamento, eles receberiam os irmãos como filhos. Muito bem, através da intercessão dela, ela consegue realmente que o Antônio Olímpio seja recolhido ao nosso lar numa condição extremamente infeliz, né? E a partir dali, então, os dois obsessores passam a se concentrar no filho, no Luiz, que eles sempre perturbaram, né? Eles sempre se ocuparam de perturbar os dois, e por um motivo. O maior motivo deles perseguirem Luiz, após o desencarne do irmão, então 20 anos atrás, era porque eles queriam garantir que o Luiz não gastasse o dinheiro que era deles. Vejam, eles estavam há 40 anos desprendidos da matéria e eles estavam preocupados que o Luiz não gastasse o dinheiro, porque o dinheiro era deles. Eles estavam ainda preocupados em elaborar um plano para recuperar a propriedade. Vejam como a gente se perde em relação à nossa vivência, mesmo quando a gente está desencarnado. A gente perde a noção da realidade. E é nesse contexto de auxiliar o filho, Luiz, que são designados para atendê-los, na companhia da esposa, a irmã Alzira, André Luiz, Hilário Silva e o mentor Silas, que se deslocam para ir até a propriedade onde está encarnado Luiz, onde ele vive, a tal propriedade que foi motivo de litígio entre os tios. E onde se encontram, então, os dois irmãos do Antônio, Clarindo e Leonel, realizando essa obsessão. E é interessante, o livro narra da artimanha que o Silas se serve para se aproximar dos dois obsessores, que nessa ocasião já são coordenadores da obsessão. Por quê? Porque eles, através da capacidade magnética que as inteligências deles já conseguiam realizar, eles levaram para a propriedade centenas de outros espíritos desencarnados que se ocupavam unicamente da cobiça, ou seja, que tinham uma sintonia mental com o dinheiro, ou com a necessidade de guardar dinheiro, né? Que é normalmente o que a pessoa que cobiça muito, ela normalmente não gasta, ela guarda. E como o Luiz também tinha uma grande afinidade, como era uma pessoa extremamente também preocupada com bens, com aquisição, com obter facilmente mais propriedades, ele tinha exatamente esse comportamento. Ele não gastava o dinheiro. A propriedade, quando chegam lá os três amigos espirituais, encontram a propriedade totalmente devastada. Por quê? Porque o Luiz não arrumava nada que estragava para não gastar o seu dinheiro. As cercas derrubadas, a casa envelhecida, as coisas por fazer. E o Luiz ocupava seu dia inteiro preocupado em guardar dinheiro que nem mesmo a sua esposa sonhava que ele tivesse guardado, que ele tivesse em contas bancárias. E quando eles chegam lá, eles se surpreendem, porque é um sítio de obsessores, que eles vão chamar onzenários. Os onzenários são aquelas pessoas que só se preocupam com o ouro, só se preocupam com os bens.
E ali há uma atmosfera fluídica que gira em torno do ouro. Todos eles estão preocupados com ouro, com achar ouro, com conquistar ouro, com guardar ouro, enfim, com propriedades, com comprar a propriedade do vizinho e assim sucessivamente. Então, quando o Silas reconhece a situação, ele deixa o Hilário Silva com Alzira, né, que é a esposa daquele que foi o assassino, à distância, para que ela não seja percebida, porque ele vê ainda a condição impossível daqueles espíritos ser contactados. Avança com André Luiz, mas alerta André Luiz. Diz, olha, André Luiz, você não intervenha na conversa, porque aqui eu vou ter que usar algumas estratégias. E ele se apresenta como uma pessoa interessada em entender a obsessão. Ele não se apresenta como um espírito que vem para auxiliar Luiz, e muito menos como um espírito que realmente já está numa condição moral maior. E começa a travar como um curioso uma conversa com eles. E essa conversa que nos interessa. Porque nessa conversa, Clarindo, então, começa a descrever todo esse cenário que eu contei para vocês, imaginando que Silas e André Luiz não sabem do que se trata, e aí eles vão relatar exatamente que eles juntaram um grupo de obsessores, espíritos que estavam perdidos no espaço, sem ocupação, perturbados, interessados nas posses, e levaram para lá porque até algum tempo atrás eles tinham que obsediar ao mesmo tempo o pai e o filho. Recentemente o pai tinha sido tirado das garras deles. Então, para que eles pudessem praticar as duas obsessões, eles juntaram um grupo que formava mais que uma centena, para que então eles conseguissem fazer com que os dois se mantessem permanentemente ocupados daquilo que eles chamam desejo central, que é o desejo da cobiça, do ouro, da posse. E assim manter eles sempre perturbados na sua condição espiritual. Então Silas começa a entender a situação e começa a ponderar. Então, além de este homem, está falando do Luiz, ter esse apego todo à riqueza humana, na sua mente ele ainda sofre pressão dessas almas alucinadas que estão aqui perturbando eles. E Leonel então dá a seguinte resposta: sim, ou seja, ele está, além de ter o problema do seu apego à riqueza, ele ainda está sofrendo essa pressão dos espíritos obsessores, e ele diz, nós fizemos isso porque nós aprendemos nas escolas de vingadores. Veja que termo interessante que esse obsessor utiliza para descrever a situação. Ele diz que ele aprendeu a fazer isso numa escola que chama Escola de Obsessores. E aí o André Luiz faz uma observação no livro, dizendo que isso se refere a uma entidade, uma organização mantida por espíritos criminosos que se esconde temporariamente da justiça divina nos planos inferiores e se julga como se eles tivessem o direito de promover essas vinganças. E então foi eles que treinaram o Leonel e o Clarindo para fazerem todo esse trabalho. E esse treinamento envolve técnicas de magnetismo, de hipnose, para que eles consigam captar a cooperação desses espíritos. E então, a partir disso, nós começamos a perceber o quanto realmente nós somos, às vezes, vitimados por espíritos que estão fazendo alguma coisa que eles se dedicam até estudar como fazer. Então, Leonel continua diz assim, que todos nós, além dos desejos imediatistas que nós temos, todos nós temos um desejo central. Nós sabemos que desejo é diferente de vontade, né? Vontade é aquilo que eu me disponho a fazer. Desejo é aquilo que, pelas minhas vivências anteriores, eu muitas vezes tenho o desejo de praticar. E aí, muitas vezes, a minha vontade de não me prejudicar vai inibir esse desejo. Então, a vontade é o leme que determina se nós vamos ou não vamos
realizar os desejos que nós temos. Mas o que ele explica no livro? Ele diz assim, olha, a gente fica observando a pessoa que a gente vai obsidiar, a pessoa que a gente vai perturbar espiritualmente, perseguir. E aí a gente fica lá fazendo uma espécie de estatística. Então a gente vai ver as ocupações que ele tem. Então, por exemplo, no caso do Luiz, o Luiz está preocupado nesse momento em se alimentar, depois ele está preocupado em atender algum assunto de família, e depois ele está preocupado com o ouro. E depois ele está preocupado em dormir, depois ele está preocupado com o ouro. Depois ele está preocupado com o café, e depois ele está preocupado com o ouro, com a riqueza. Então eles fazem uma estatística do que as pessoas mais se ocupam. Mas não se ocupam no sentido da ação, mas no sentido do pensamento. O que nós pensamos mais durante o dia? E essa coisa que a gente mais pensa é nosso desejo central. Mesmo que a gente não pratique isso por falta de oportunidade. E aí eles fazem o quê? Eles fazem com que nós sejamos excitados na nossa mente para cada vez mais pensar só no nosso desejo central. E quando nós estamos ocupados desse desejo, nós deixamos de viver a nossa vida e de nos preocupar com as coisas espirituais. E daí nós perdemos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20 anos, 50 anos da nossa reencarnação, preocupados somente com o nosso desejo central. Então ele diz assim, ó, nós emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. E esse desejo central passa a ser o reflexo dominante da nossa personalidade. Então ele cita inclusive exemplos. Ele disse assim, ó, a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça, que é o caso do Luiz, é o reflexo do usurário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. A irritação é o reflexo do desequilibrado. E a elevação moral é o reflexo do santo. Então, por exemplo, a pessoa que está sempre irritada, aquilo é reflexo da personalidade que ele tem, que é uma personalidade desequilibrada. E quem é irritado, por exemplo, pode ir lá e ver a causa da irritação, está lá no Evangelho, quando fala exatamente no Evangelho sobre a cólera, filha do orgulho, da gente achar que é mais importante que os outros. Então, a pessoa que está sempre no seu pensamento, com pensamentos de irritação, ela é um desequilibrado. E esse desequilíbrio nasce do seu orgulho. E é isso que eles estudam. O que eles vão superexcitar numa pessoa cujo desejo central é sempre a irritação? Eles vão superexcitar a irritação. Eles vão trazer para colaborar com eles espíritos que nos incentivem à irritação. Porque isso vai nos manter sempre na condição de desequilibrados. E nós nunca teremos tempo para nós pensarmos, por exemplo, no reflexo do santo, que é a elevação. Nós nunca vamos ter tempo de pensar na nossa elevação. Então ele diz assim, quando se conhece o reflexo, que é esse pensamento, essa condição que nós mais emitimos no nosso pensamento, então basta superexcitar, superalimentar essa pessoa com essas excitações constantes, nutrindo a fixação mental. Então veja, aqui nós não estamos vendo um benfeitor amigo nos ensinar nada, nós estamos vendo um malfeitor, um espírito ainda inferior, ocupado da obsessão, nos dando uma aula sobre como é que se faz obsessão. E nós, obviamente, espertos que somos, usaremos as instruções que ele nos dá como um antídoto para que nós não sejamos pegados desprevenidos. Então eles dizem que eles promovem em nós como que um delírio psíquico, para que a gente esteja sempre fixado nesse nosso desejo central. E aí eles fazem uma observação. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta a si próprio. Ou seja, nós nunca podemos imaginar que nós estamos sendo vítima dos outros. Os outros, os obsessores, estão estimulando aquilo que já está em nós. Aquilo que é a nossa característica. Por isso a necessidade da reforma íntima. Se nós não reformarmos primeiramente os pensamentos, porque ninguém reforma as ações se não reformar antes os pensamentos.
Se nós não reformarmos os nossos pensamentos, nós então abrimos margem a sintonizar com espíritos que vão favorecer ou nos superexcitar a nossa mente para continuar vivendo do nosso desejo central. Nós podemos aqui pegar qualquer exemplo. Eu vou continuar no exemplo do irritado. Tá? Se nós não pararmos, se nós não tivermos um momento em que a gente raciocine, que a gente faça a contabilidade que eles fazem, melhor, a estatística que eles fazem. Ultimamente eu tenho tido muito tempo que eu estou irritado, quase toda hora eu me irrito com tudo. Eu me irrito no mercado, eu me irrito na fila, eu me irrito no trânsito, eu me irrito no centro espírita. É uma reflexão íntima, conhece-te a ti mesmo. Nós estamos fazendo o que os obsessores fazem. O que nós temos que fazer? Nós temos que conseguir o maior número de vezes, por maior tempo que nós conseguirmos, não estarmos irritados. Essa é a mudança do homem velho para o homem novo. Nós precisamos mudar o tipo de pensamento, porque o nosso pensamento ele tem uma frequência elevada ou doentia. Nós precisamos praticar um pensamento diferente. Não é diferente, o nosso corpo é uma grande escola. Quando a gente quer um corpo sadio, a gente não ganha um corpo sadio sem se exercitar. A mente é exatamente igual. A gente não ganha uma mente sadia sem exercitar. E a gente sabe que o exercício não é assim. Hoje eu sou sedentário, amanhã eu corro uma maratona. Não é assim. Hoje eu sou sedentário, amanhã eu dou uma caminhada de 5 minutos, depois de 10, depois de 15, depois uma corrida de 5, até um dia que eu vou correr 40 quilômetros. A mente é exatamente igual. A gente precisa disciplinar a mente para que a mente produza bons pensamentos. Como? Nos ocupando de boas coisas. Então talvez trocar um programa de televisão desagradável, que nos coloca para baixo, por um bom livro. Talvez nós nos ocuparmos menos do Facebook e assistirmos uma palestra espírita no Facebook. São essas mudanças que vão fazer com que a gente crie uma nova sintonia. A tal ponto que o nosso desejo central vai se modificando e nós vamos nos livrando dessa influência que eu tenho certeza chega a todos nós. Nós vamos mudando o nosso pensamento, nós vamos mudando a nossa atmosfera fluídica, que André Luiz vai chamar de aura, que é essas energias, porque pensamento é energia. André Luiz chega a chamar de matéria mental, O Einstein já disse que energia é matéria, Então nosso pensamento é matéria mental, é energia. E essas energias são as energias nas quais nós estamos imersos. E é essas energias na qual nós estamos imersos que nós precisamos modificar. É mais ou menos semelhante ao que nós teríamos se nós pegássemos, por exemplo, qualquer substância pequena que nós temos em casa, colocasse na água pura. Talvez ela 1, 2, 3, 4 dias não se modifique. Agora, se nós colocarmos, por exemplo, num thinner, num material corrosivo, ela vai se modificando, ela vai se deteriorando. Pois bem, nós estamos muito imersos na nossa atmosfera fluídica. Se ela é sadia, nós vamos tendo cada dia mais saúde, mais elevação, mais bons pensamentos. Se ela é corrosiva, ela vai nos prejudicando, ela vai nos adoecendo. E aí nós vamos cada vez nos sentindo piores e fazendo com que a nossa vida também fique bastante atrapalhada. Isso sem contar se nós tivermos a colaboração dos amigos espirituais ainda a nos prejudicar. Então vejam bem, é dessa atmosfera fluídica que os espíritos vão se aproximar. Quando nós fizemos, por exemplo, uma prece, quando nós elevamos o nosso pensamento, quando nós irradiamos uma boa energia, eu falei aqui que esses espíritos trabalham com a hipnose, com o magnetismo. O magnetismo ele tem uma lei que ele diz que os íons iguais é que se atraem e os diferentes se repelem. Então, quando nós fazemos uma oração, nós emitimos uma boa energia, essa energia ela se conecta com os bons espíritos e atrai para nós boas energias. Quando nós emitimos um pensamento negativo, quando nós emitimos uma energia negativa, nós
atraímos e nos sintonizamos com mais coisas negativas, com mais energias negativas. E a física também diz que há uma lei, né, que é a lei de ação e reação, que é o nome do livro, inclusive, né? Então, tudo aquilo que vai, volta. Ou seja, nós não só atraímos energias negativas para nós, como a nossa energia volta para o nosso campo vibratório. Então vejam, é disso que os obsessores se aproveitam, de leis físicas que regem o nosso universo. E nós imaginamos que nós estamos totalmente imunes a esse tipo de influência. Não estamos. Nem a influência boa, nem a influência má. Veja o caso do nosso Luiz. Ele tinha uma centena de espíritos que ele colecionou por 40 anos para que estivesse ali influenciando ele no sentido contrário. E eu disse que ele colecionou porque esses espíritos só foram estar com ele porque ele tinha um desejo central. Porque a usura era um defeito dele. Porque o pensamento da cobiça era um pensamento dele. Então ele foi colecionando. Eu vou usar aqui o termo que eu mais gosto de usar para os obsessores. Ele foi colecionando amigos, colegas que pensam como ele, que agem como ele, certo? Ele foi se ocupando da companhia de pessoas iguais. Mas ele estava ali também com o André Luiz, Silas, Hilário Silva, Alzira, tentando ajudar. Ninguém está sozinho, nem sozinho dos bons espíritos e nem sozinho dos maus espíritos. A sintonia no campo energético, que Kardec, no capítulo 14 da Gênesis, chamou de fluidos, ela não respeita barreiras físicas. Nem de um mundo para o outro, diz Kardec. Então, quando nós emitimos um pensamento negativo, nós não estamos nos ligando com quem está na nossa casa, como a gente imagina. Vamos conectar com alguém que está aqui em casa, ou na casa espírita, ou na casa do vizinho. Porque não há barreira física para a energia. Nós vamos nos conectar a uma rede de espíritos deste planeta e de outros planetas que vibram no mal. Mesma coisa acontece em relação quando nós pensamos no bem. Nós conectamos numa rede de bons pensamentos, onde nós aurimos energia. Nós fornecemos, ganhamos, recebemos, armazenamos. Isso é o modelo que esses dois espíritos estão usando para transformar. Então Silas diz assim, então cada um de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo. E é verdade. Aí é o nosso mentor falando. Os céus e as esferas superiores são constituídos pelos reflexos dos espíritos santificados. E o Leonel completa. E o inferno é o reflexo de todos nós. Porque ele está falando de nós, dos espíritos que estão lá obsediando. Então o inferno que nós vivemos é o nosso reflexo. E o céu que nós vivemos é o nosso reflexo. Então na questão 467, Kardec vai dizer assim, mas pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram levá-lo para o mal? E os espíritos nos respondem, pode. Tais espíritos só se apegam ao que pelos desejos os chamam. Eu acabei de citar dois livros que têm 100 anos entre um e o outro. E eles estão dizendo exatamente a mesma coisa. Somos nós que chamamos a nossa companhia espiritual. E essa companhia não precisa vir para dentro da nossa casa. A energia não guarda nenhuma relação com a física, com impedimentos físicos. Quando eu penso em uma pessoa que está no Japão, uma pessoa que eu conheci, que foi para lá, que viajou, ela está do outro lado do mundo, eu me conecto automaticamente com ela no momento que eu penso nela. Se a pessoa tiver uma sensibilidade maior, ela vai lembrar de você, naquele momento que você pensou nela. Assim como nós pensamos num ente desencarnado e na mesma hora nós nos conectamos com ele. Na mesma hora ele vai perceber, talvez não perceba, mas ele vai receber a nossa emissão fluídica, a nossa emissão energética que nós estamos realizando. E deixar de acreditar nisso seria nós negarmos os efeitos da fé, os mecanismos da fé que não é o nosso objeto, mas que seguem exatamente a mesma regra.
Para finalizar, eu queria só comentar um texto do Emmanuel que ele traz em Fonte Viva, quando ele faz um comentário sobre o versículo 6 do capítulo 31 de Marcos, tá? Onde tem uma citação estranha, aparentemente estranhas, que Marcos faz, mas que o Emmanuel faz uma interpretação belíssima, porque o Marcos diz assim, pois que vinham, eram muitos os que vinham e saíam, e não tinham tempo para comer. Se a gente lê o capítulo 6 lá, esse é o versículo 31, a gente vai entender que nesse capítulo 6 o Marcos está descrevendo a volta dos apóstolos após Jesus ter mandado eles irem 2 a 2, curarem os enfermos. E aí quando eles vêm dar as notícias para Jesus de como é que foi as viagens de cada dupla, né? O que eles realizaram e não realizaram, no meio da descrição que Marcos está fazendo, ele diz isso, que eram muitas pessoas indo e vindo e não tinham tempo nem para comer. Então a gente, quando faz uma leitura rápida, a gente não presta atenção nesses detalhes, né? O nosso Emmanuel, ele tem essa perspicácia de ir lá buscar uma coisinha no meio do troço e dizer, vocês não olharam isso aqui. E ele relaciona esse comer ao pão espiritual. Então ele faz um belíssimo texto que ele chama-se Refugia-te em paz, onde ele reflete sobre esse versículo. E aí nós precisamos ler um pouquinho mais antes do versículo 31 para entender. Porque o Marcos diz assim, vinde vós mesmos para um lugar ermo, em particular, e descansai um pouco. O lugar ermo é um lugar que tem poucas pessoas ou não tem ninguém. Pois eram muitos que vinham e saíam e nem para comer encontravam tempo. O que o Emmanuel vai falar desse texto? Ele vai falar exatamente isso, que é possível que a gente não encontre um jardim, um local apropriado para nós fazermos uma reflexão. E aqui ele está falando de refletir sobre o conhece-te a ti mesmo, refletir sobre os nossos comportamentos, refletir sobre os nossos desejos, refletir sobre os nossos pensamentos. Então ele diz, é possível que a gente não encontre um pedaço de natureza física, onde a gente possa repousar do nosso cansaço material e fazer essa reflexão penetrando no nosso íntimo. Ele diz, mesmo que a gente não encontre, nós precisamos fazer, porque há sentimentos que nos animam há séculos, imitando o fluxo e o refluxo da multidão. Então, iam e vinham. Ele relaciona aos sentimentos que nós temos. Ele diz, são sentimentos que há milhares de anos vão da cabeça para o coração e do coração para a cabeça, sem se modificar. Milhares de anos, os mesmos pensamentos, milhares de anos, os mesmos sentimentos. Passam apressados, então, sempre os mesmos, incapacitados de receber a luz espiritual. E aí ele diz, por quê? Porque são os princípios de fantasia que nós construímos em nós. Fantasia em relação à justiça, fantasia em relação à luz, fantasia em relação à felicidade, fantasia em relação ao amor. Princípios que a nossa sociedade cultua e que, se nós não pararmos um minuto para pensar e ver se realmente é isso mesmo, se realmente é isso que importa, né? Uma bolsa de grife, um carro bonito na garagem, né? Um bom emprego que ganhe muito dinheiro, se nós não pararmos para nos livrarmos desses princípios fantasistas, fantasia que nós criamos na cabeça, nós então não temos tempo para comer. Comer o quê? Do pão espiritual que Jesus está oferecendo para todos aqueles que estavam ali. Então ele diz, não vivas exclusivamente dos seus princípios fantasistas, porque eles exerceriam sobre a gente um cativeiro infernal. E aí ele arremata.
As estradas terrestres estão cheias daqueles que vão e vêm, atormentados por interesses imediatistas. O que são interesses imediatistas? São interesses que só interessam para esta reencarnação. Que nós não teremos proveito nenhum quando nós descermos à sepultura. São imediatistas. Eles vão nos realizar agora. Mas não tem proveito nenhum para a nossa vida espiritual. Então, ele diz, a Terra está cheia de gente assim, vive atormentado. A maioria dos homens permanece nesse vai e vem. E aí ele faz uma citação muito bonita, ele diz, permanece nesse vai e vem entre a procura desorientada e o achado fácil. A mocidade leviana e a velhice desiludida. A saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ele está nos descrevendo. É assim que nós temos vivido a nossa vida. Nós não temos tempo para parar e comer do pão do Cristo. E aí, já que nós estamos falando de desejo central, eu queria finalizar com uma frase que está no livro também de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, lá no capítulo 1, quando o ministro Clarencio está falando sobre a prece, ele faz uma citação que eu considero das mais importantes quando a gente fala em desejo. Ele diz assim, todo desejo é manancial de poder. Manancial é um lugar onde tem muito, né? É um lugar que oferece muito. Né? É um lugar onde a gente pode encontrar muito. Então, todo desejo, ele é uma fonte de poder incalculável. O que nós temos que cuidar? O que nós estamos desejando? Nós precisamos cuidar que nós não sejamos movidos pelo desejo, mas pela vontade. Um livro do Chico também diz que ele chama a vontade de gabinete da vontade. Então ele diz que a mente tem um departamento que chama-se o departamento dos desejos. Mas quem carimba se o desejo vai ser atendido ou não é nosso gabinete da vontade. Eu tenho desejos que são péssimos para mim. A gente deseja coisas que, se a gente parar para pensar sobre isso, como a gente deseja coisa ruim para a gente. A gente deseja coisas que a gente tem convicção, se a gente parar e ser justo, de que para nós, se a gente conseguir aquele desejo, será certamente a nossa derrocada. E a gente continua querendo. É mais ou menos como o alcoolista que tem plena consciência de que o álcool acaba com a sua vida. Mas ele carimba pela vontade o seu desejo e vai para o bar. O vício não tem nenhuma diferença se ele é o álcool ou se ele é a cólera. Se ele é a droga ou se ele é a cobiça. O vício é o vício. Todos têm um comportamento exatamente igual. E nós que não temos o vício, talvez, da bebida, podemos ter o vício do orgulho, da vaidade, da cobiça, da usura. Então é preciso nós trocarmos o nosso desejo central pelo desejo da elevação. E quando nós tivermos esse desejo, nós teremos um manancial de poder nas nossas mãos para alcançar o nosso desejo, que nós ainda não fazemos ideia. Cristo tentou nos mostrar o caminho, a verdade e a vida, mas nós ainda estamos presos às nossas fantasias. Que possamos, quiçá breve, nos livrarmos dessas fantasias. Que Jesus nos abençoe a todos. O programa Vinha Espírita é exibido no canal Liberdade Solidária, sempre aos domingos, no horário das 20 horas. Se você gostou de algum dos nossos vídeos, não esqueça de deixar o seu like. E se desejar, faça seus comentários sobre a nossa programação.